O Gênesis 15 começa com Abrão fazendo alguns questionamentos a Deus. Após ganhar a guerra dos 9 reis, ter acumulado ali uma grande quantidade de riqueza e perceber que já tinha conquistado muitas coisas, Abrão ainda tinha algumas dúvidas. Ele tinha medo de não deixar descendentes, uma vez que a sua esposa ainda não tinha conseguido gerar filhos, né? Ele estava suspeitando, pô, minha esposa é estéril, né? Até hoje não conseguiu gerar filhos. E aí, dentro daquele povo que ele vivia, o Abraão vivia com um grupo grande de pessoas, né? Ele tinha um servo que ele vislumbrava como um possível herdeiro, porque ele tinha um grande amor, um grande respeito, um grande carinho por ele. E esse servo ele era chamado de Eliezer. Né? Mas só que, assim, no fundo, Abrão, apesar do respeito, do carinho que ele tinha com Eliezer, ele queria um herdeiro, ele queria um herdeiro de sangue. E é nesse momento que ele falou, vou questionar Deus. Né? Naquele fezinho, mas eu vou questionar Deus nesse momento aqui. E aí ele pega no momento de intimidade ali e fala, ô Deus, e aí? Vou ter descendentes, eu não vou ter. Eu tô pensando em colocar o Eliezer, o que o senhor acha? É que Deus fala assim, Abrão, fica tranquilo, Eliezer vai ser seu herdeiro não. Será que esqueceste da promessa que eu lhe fiz? Lembrar, olhe agora os céus e me diz quantas estrelas você consegue contar. Pois é, essa vai ser a sua descendência, Abrão. Já te falei, te falo de novo. E para essa descendência sua, eu vou te dar a terra prometida. E assim, é claro que Abraão já tinha ouvido aquilo diversas vezes, mas só que ele duvidava. Pô, a Sara tá estéril, tem luz de nada, né? É como se faltasse fé naquilo que Deus estava prometendo. Só que para Deus tem um momento certo. Tudo ali tem um momento certo. E é nesse momento, né, ainda com essa falta de fé, que Abrão, certo frio na barriga, claro, né, a gente tem que ter mesmo, ele pega e fala assim, Deus, como é que eu posso ter certeza dessa promessa aí? Eu preciso de uma certeza. Vamos fazer um contrato. Vamos ficar pedindo um contrato, né? Pra você ver. É aí que Deus, então, vamos fazer então, Abraão, vamos fazer esse contrato. Só que aqui a gente precisa contextualizar algumas coisas antes da gente falar esse contrato de Deus com Abraão. Naquela época, pessoal, os contratos não eram feitos em papel, não. Né? Não era pegar ali uma canetinha e escrever, eu assino aqui, deu como Deus, né? E Abraão aqui, não. Os contratos, eles tinham um certo ritual, e era um ritual pagão naquela época. Abraão vivia numa sociedade ali pagã, né? Ele era a minoria ali que seguia a Deus e tudo mais, o hebreu, né? Então, a forma de fazer contrato era baseada naquele ritual, no ritual e nos costumes da época. E é desses costumes que a gente vai falar um pouquinho. Nos tempos de Abraão, quando duas pessoas ou dois chefes, eles iriam formar uma aliança um com o outro, eles faziam da seguinte forma: pegavam um grupo de animais maiores, bois, cabras, ovelhas, e os dividiam no meio, colocando esses animais, as metades desses animais, um de frente para o outro, como fazendo ali uma espécie de corredor. Dessa forma, um chefe tribal, ele ficava numa ponta do corredor e o outro chefe ele ficava na outra ponta. Só você ver aí o slide aí que eu tentei representar isso de uma maneira mais didática. E no decorrer desse ritual, os chefes eles atravessavam o corredor de animais divididos ao meio, ocupando cada um lugar do outro. Ou seja, o chefe tribal 1 passava no corredor e ficava no lugar do chefe tribal 2. E o chefe tribal 2 passava no corredor e ficava no lugar do chefe tribal 1. Que coisa estranha, né? Coisa esquisita. É só um ritual, uma cultura da época. Era dessa forma que eles faziam um contrato. Só que não terminou ainda não. Eles faziam posteriormente. Eles pegavam, depois que cada um ocupava o lugar do outro ali, né? Eles pegavam as carcaças desses animais que formavam o corredor e as queimavam, oferecendo-as em sacrifício para os seus deuses. Lembre que esses chefes tribais eles eram politeístas, então eles tinham alguns deuses. Então eles queimavam essas carcaças e ofereciam em sacrifício aos deuses de forma a selar um acordo, né? É como se eles estivessem fazendo ali um pacto, né? E quando eles estavam queimando aquelas carcaças ali, os dois declaravam que a divindade corte ao meio o violador desse pacto. É como se fosse ali um pacto de sangue mesmo, né? Com pena de morte. E foi dessa forma, utilizando-se dessa cultura pagã, que Deus também resolveu celebrar o contrato naquela época. Ou seja, ele contextualizou a forma de contrato daquela época para fazer um contrato com Abrão. Ele pediu a Abrão, então, que pegasse uma novilha, um carneiro, uma rolinha e um pombo. Cortasse-os no meio e colocasse as metades uma de frente para a outra. Os homens que não foram cortados ao meio foram as aves, né? Pequenas, né? Não tinha como ficar cortando muito ao meio. Mas só que os animais maiores cortaram e colocaram assim um de frente ao outro, fazendo ali o corredor. Abrão, então, beleza, vou fazer isso. Pegou, cortou os animais ao meio, colocou ali, fez o corredor e ficou ali, esperando uma pontinha ali, né?
sabe, quando é que Deus vai aparecer e tal, fecha acordo, fecha o contrato. E aí, Abraão esperando, até que vem o pôr do sol, ele aguardando, e aí o sono vai caindo e pum, entra em um sono profundo. Aí o que acontece? Quando Abraão é tomado por esse sono profundo, vem uma visão de Deus, mostrando para ele realmente o que aconteceria, né? O que aconteceria com aquela descendência e que aí firmando o seu contrato. Nessa visão, nesse sonho, Deus falou assim para Abraão: Abraão, estou te fazendo a promessa, mas já te deixo claro, nem tudo vai ser flores. Vai surgir momentos difíceis, seus descendentes vão ser escravizados, vão ser oprimidos. Mas não se preocupe não, porque no fim tudo vai dar certo, né? E eles chegarão na terra que eu lhe prometi. E aí é o seguinte, né? Logo após Deus falar essas palavras, Abraão acorda daquele sono profundo e vê um fogareiro esfumaçante, como se fosse um fogareiro mágico ali, que simbolizava naquela ocasião Deus passando por entre o corredor de pedaços de animais. E logo depois de terminar a travessia dentro daquele corredor, Abrão, Deus diz assim: Abrão, a você e seus descendentes darei essa terra. Logo após de terminar sua fala, todos aqueles animais que formavam o corredor são queimados de forma espontânea. E é nesse momento que Abraão tem certeza que Deus assinou o contrato. E o mais magnífico, olha que interessante, é que Deus assina o contrato sozinho. Ele passa sozinho, ele não esperou que Abraão também passasse de um lado para o outro e declarasse ali alguma promessa, alguma coisa, não. Ele faz sozinho, ele assume a bronca para ele, né? É como se ele dissesse assim: Abraão, mesmo que você, sua descendência, se desvirtue, não cumpra o acordo comigo, eu cumprirei com vocês. Então, portanto, diferente dos rituais antigos, onde as duas partes se comprometem, nesse acordo não. Deus se compromete sozinho. E isso, claro, foi uma prova mais que concreta para Abraão que ele poderia confiar em Deus. E que sim, um dia, a sua descendência, mesmo sofrendo, mesmo tendo vários percalços, ele teria a terra prometida. Gente, esse é um capítulo muito bonito, mas só que a gente precisa contextualizar, porque se a gente apenas lê o capítulo sem entender a cultura da época, como as coisas aconteciam, você fica perdido. Pô, cortando no meio ali e tal. O que é isso? Né? O que isso tem a ver? Né? Então, assim, eu quando criança, quando eu li esse capítulo, eu fiquei muito perdido. Só que aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai buscando conhecimento, aí, pô, agora faz mais sentido. Porque tinha um ritual, tinha uma cultura pagã na época, e foi o pano de fundo para isso aí. Beleza? Te vemos no próximo vídeo.